3 provas neste ano. Ele que é o líder do 4 pontos, você está vendo aí, o Hélio Castro Neves é o segundo, com 249, Dan Weldon, Tony Kanaan, Ryan Briscoe, Danica Patrick, Hideki Muto, que andou muito bem nos treinos livres em Iowa, o Ed Capta é o 8º, Vitor Meira 12º, o Henrique Bernoldo, o 15º colocado. E começa para você, aí está a largada. E já vem o Hélio Castro Neves, botando pressão em cima do Scott Dixon. O Scott Dixon é esse carro azul hoje. Esse é o Scott Dixon. Vai tentando se manter na frente. O Hélio Castro Neves botando uma pressão danada em cima do Scott Dixon. Você vê as 25 feras acelerando no circuito de Iowa. Ali o Ryan Briscoe e Hélio Castro Neves vai assumindo a ponta. Já é o líder da prova, Hélio Castro Neves. Olha o Tony Kanaan, como já bota pressão também em cima do Scott Dixon. Vai lutando pela 2ª colocação, o Tony Kanaan. O Marco Andretti é o 5º, o Ryan Briscoe é o 6º, a Danica Patrick vem na colocação, Ryan Runterray é o 8º, o Ed Carter é o 9º colocado, Ariel Serviat na 10ª colocação, Hideki Muto é o 11º. Você vê que Hélio Castro Neves vai liderando a prova. Aí está o Ryan Briscoe, vai na luta com Dan Weldon. Ryan Briscoe por dentro, Dan Weldon por fora. Lá na frente, Hélio Castro Neves vai liderando a prova no seu início. 4 voltas completadas. Olha o Tony Kanaan como bota a pressão em cima do Scott Dixon. Vai lutando pela 2ª colocação, Tony Kanaan. E com isso vai se mandando o Hélio Castro Neves. Vili Herman, muito boa tarde. E já começa cheia de emoção. E olha o Tony. Já vem por baixo o Tony. Vai tentando a 2ª colocação o Tony. Vai ficar difícil para o Scott Dixon, vai embora. Boa tarde, Theo. Boa tarde, amigos da Fórmula Indy. E olha, começa a dar o que nós vimos nos treinos. Um bom desempenho da equipe Andretti Green. Na realidade, lembrando que a largada foi em função da posição no campeonato, proveu, e a equipe Andretti Green tem mostrado o melhor desempenho. O Tony está aí para comprovar isso. O Hideki Muto lá no tráfego, lá atrás, vem sofrendo um pouco, apesar de ter sido o mais veloz nos treinos. O Vitor Meira, 15º, Jaime Kerman muito bem na largada, já é o 16º colocado. O Mário Moraes está em 21º, Henrique Bernoldi é o 22º. Celso Miranda, muito boa tarde. Muito boa tarde, interessante aqui, só pra gente notar a diferença de cores. O carro do Scott Dixon, que sempre é pintado, sempre que a Chip Ganassi pinta os carros com outra cor, eles não levam muita sorte. No ano passado tiveram problemas nessa prova e o início da corrida do Dan Weldon também não foi dos melhores, mas é sempre uma equipe que compete pela vitória nessa prova, Théo. E olha como bota pressão o Tony Kanaan em cima do Hélio Castro Neves. Essa briga vale a liderança da prova. Hélio Castro Neves e Tony Kanaan. E tem uma rivalidade também entre esses pilotos brasileiros. Olha só como bota pressão o Tony. Como vai que vai para cima do Hélio Castro Neves. Praticamente não tem diferença. Nós temos 9 voltas completadas. A disputa entre 2 brasileiros pela liderança da prova. O Tony vai tentando por fora. O Hélio Castro Neves não dá espaço para ele por dentro. Já vem o Tony embalado, vai tentando, recua o Tony, praticamente lado a lado, é sensacional a briga pela 1ª colocação. Tony Kanaan e Hélio Castro Neves, lado a lado, já vem de novo o Tony, será que agora o Hélio não deixa? Hélio que é o vice-líder do campeonato, vai buscando sua 1ª vitória no ano, o mesmo acontecendo com o Tony Kanaan, vai buscando a 1ª vitória no ano também. Estamos juntos aqui na Band, ao vivo e exclusivo para você a Fórmula Indy, com o Grande Prêmio de Iowa, também no Band Esportes. Já vem Tony de novo, Hélio Castro Neves por baixo, o Tony vem por dentro, vai tentando por fora o Tony Kanaan, Tony vai por fora o Tony Kanaan, o Hélio Castro por dentro. É uma briga sensacional pela liderança em Iowa. E temos hoje como nosso convidado especial, Gil de Ferran. Para mim, olha só o Tony Kanaan como bota pressão em cima do Hélio Castro Neves. Praticamente não tem diferença, a briga é muito boa pela liderança. Lá atrás o Scott Dixon. Passa um biquinho na frente o Tony, um biquinho na frente o Hélio Castro Neves. Não dá nem tempo da gente conversar com o Gil de Ferran, essa fera das pistas que hoje está com a gente aqui também na Band, nosso convidado especial. É uma disputa fantástica pela liderança da prova. Hélio Castro Neves e Tony Kanaan. Vai que vai pra cima o Tony Kanaan, Hélio Castro Neves afasta um pouquinho. Pra mim, depois do Ayrton Senna, o piloto, isso o Ayrton Senna que nos deixou em 94, o piloto com a melhor trajetória no automobilismo mundial, o nosso Gil de Ferran, que já esteve
na Fórmula Indy, já conseguiu 2 títulos na época da Champ Car, venceu 5 vezes na IRL e hoje as 2 categorias estão juntas. Já venceu uma vez nas 500 milhas de Indianápolis, hoje está com a gente. É um prazer muito grande ter você aqui, Gil de Ferran, e que pega lindíssimo pela primeira colocação. Boa tarde a todos, boa tarde, Theo, mas em vez de falar de mim, vamos falar dessa corrida que tá muito emocionante. A gente acabou de ver o Tony conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Hélio. Ele realmente deve estar sentindo o carro muito rápido. Não é comum você colocar tanta pressão assim tão cedo na prova, mas toda vez que você está andando lado a lado, você perde tempo. Então o Tony indo para frente deve ser uma indicação boa que ele está com muita confiança no carro. Aí você vai acompanhando um pouquinho mais atrás, você vai junto com o Marco Andretti. Você vê o primeiro, Tony Kanaan. O segundo é o Hélio Castro Neves. Tony é o primeiro, Hélio Castro Neves é o segundo. O Marco Andretti já aparece em terceiro. Scott Dix é o quarto. Dom Helder é o quinto colocado. O Vitor Meira é o 13º. Jaime Câmara no sexto. O Mário Moraes, o 21º. O Henrique Bernoldi vem pela 22ª colocação. E continua a disputa entre Tony Kanaan e Hélio Castro Neves. Até acredito, Vini, que neste ano é a disputa mais longa, direta, entre esses 2 pilotos. Sem dúvida nenhuma, Theo. Na realidade, os 2 pilotos num ótimo momento, os 2 pilotos muito comprometidos em brigar pelo campeonato. Olha, agora a agressividade do Tony também se deve ao fato dele saber que o Marco Andretti vem lá atrás também com um canhão da Andretti Green. E agora se inverte a situação, hein? Você vê o Hélio Castro Neves para cima do Tony, quase o toque. Ele tenta colocar por dentro, foi esperto o Hélio, hein? Foi muito esperto o Hélio. Fica na parte de dentro, o Tony vem por fora. O Tony Kanaan se mantém à frente. Campeonato Brasileiro ao vivo. Vasco e Palmeiras para todo o Brasil. Com o Luciano do Vale, com o Neto, com o Godoy, com o Antônio Petrin, com o Fernando Fernandes, menos para o Rio de Janeiro. Com as emoções de Ipatinga e Flamengo, com o Nivaldo Prieto e o Osmar de Oliveira. Fique ligado, daqui a pouquinho, logo após a emoção pura da Fórmula Indy. Daqui a pouquinho também a gente tem o 17º sorteio da Time Mania, hein? Já, com o nosso Guilherme Arruda, Celso Miranda. A gente pôde perceber aí que a disputa dos 2 brasileiros foi muito interessante. Agora, escapou de trazer ali o Tony, atrapalhou o Hélio, por isso essa distância deles agora, hein, Gil? Não, o que aconteceu ali foi o seguinte, o Hélio conseguiu fazer realmente uma manobra muito esperta, colocando o carro por dentro, mas uma vez por dentro ele não conseguiu segurar o pé embaixo, que o carro começou a subir para cima em direção ao Tony. Aí nessa situação ele teve que levantar o pé realmente para não bater, mas é interessante como os 2 continuam próximos o tempo inteiro. E você viu que o Dom Helder acabou ultrapassando o Scott Dixon. Dom Helder passa a ser o 4º colocado, Scott Dixon é o 5º. E agora o Hélio Castro Neves perde um pouquinho o contato com o Tony. Nessa Assustou um pouco. Pista, Gil, que é muito curta, é retardatário o tempo inteiro, né? Daqui a pouquinho já tem mais um. Não, exatamente. Agora que a corrida começa a ficar interessante. Normalmente é quase que um compasso de espera e você espera chegar ao trânsito, poupa o carro, poupa os pneus, para que você esteja com o carro bem equilibrado quando você começa a alcançar os retardatários. E é um momento crucial da corrida. Aí está o Tony Kanaan, o primeiro colocado, 27 voltas completadas de 250 voltas. Você está vendo mais uma vez a disputa, momento da disputa, o Tony para cima do Hélio, o Hélio para cima do Tony, quando o Tony assumiu a ponta e foi embora. Para o Tony poder ter passado o Hélio para o lado de fora como ele fez, o Hélio teve que tirar o pé em algum momento, que para mim é uma indicação que o carro dele deve estar saindo muito de frente quando na parte de baixo da pista. Ryan Runter vem pela 7ª colocação, Ed Capter acaba de assumir a 8ª posição. Vitor Meira é o 13º, está atrás do Hideki Muto, que é o 12º, e na frente do Dustin Wilson, que é o 14º. Jaime com 6º, depois aparecendo na 21ª colocação, Henrique Bernoldi, e o Mário Moraes é o 22º colocado. O Bruno Junqueira, que iria largar, acabou batendo no sábado e não largou, como também o Martin Roth. Esses 2 pilotos não estão na prova. Danica Patrick é a 9ª colocada, está à frente do AJ Foyt. Você vai acompanhando aí o Ryan Runter. O Marco Andretti está começando a colocar pressão em cima do Hélio, que é mais uma indicação que os carros da Andretti Green estão realmente muito bem para essa corrida. E é interessante também a gente observar que a equipe Penske normalmente tem perdido desempenho em ovais curtos a partir do metade do tanque. Isso pode ser uma questão de acerto e a gente espera no carro do Hélio eles melhorem a partir do próximo pit stop.
E o Ryan Hunter-Reay vai botando muita pressão em cima do Ryan Briscoe, hein? E você vê ali o bico do carro do Ryan Hunter-Reay, tem algumas aletas, olha aí, ó, parece uma escama de peixe. Eu estou muito bem impressionado com o Hunter-Reay. Ele é realmente novo e toda vez que ele aparece numa equipe diferente, o carro vai mais para frente. Ele está sempre bem nas corridas. A corrida do Texas foi uma pena que ele não terminou melhor, porque ele andou muito bem a corrida inteira e realmente merece um bom resultado. O Vitor Meira pula para a 12ª colocação. Vai atrás agora do Oriol Serviá. O primeiro colocado é Tony Kanaan. Hélio Castro Neves é o segundo. Estamos apenas no início do Grande Prêmio de Iowa. A 8ª etapa do campeonato da Fórmula Indy que você vai curtindo aqui na Band e também no Band Esportes. Aliás, o Band Esportes tem a melhor programação de esportes a motor da TV brasileira. Ainda hoje às 6 da tarde, ao vivo da Califórnia, mais uma etapa da NASCAR no circuito de Sonoma. E às 11h30 da noite tem a Fórmula Truck Europeia com a segunda etapa. Aí está o Tony Kanaan, vai liderando a prova. Tenta chegar ali o Hélio Castro Neves, mas daqui a pouquinho vai ser pressionado pelo Marco Andretti. Vai chegando o Marco Andretti. A Danica Patrick é a 9ª colocada. O AJ vai tentando a aproximação. Ali a Danica. AJ Foyt vai botando pressão em cima dela. A diferença de apenas 1,88 milésimos. 188 milésimos, na verdade. Olha só o AJ para cima da Danica Patrick. A Danica por baixo, o AJ por fora. Não tem espaço ali o AJ. Tenta dar o X, não consegue. Jaime Câmara é o 18º colocado. Mário Moraes é o 21º. Henrique Bernoldi é o 22º. Tenta crescer na prova agora o Vitor Meira. Ele está atrás exatamente do Oriol Serviá. Se passar, vai encostar no AJ e vai encostar na Danica Patrick. Na última passagem, 6 décimos. A vantagem do Tony Kanaan para o Hélio Castro Neves. Você vê que a pista deve estar um pouco difícil de guiar devido à chuva, porque a Danica não está conseguindo fazer a pista pé embaixo. Nos treinos estava todo mundo pé embaixo o tempo inteiro. Você está ouvindo agora. Bom, e amarela. Carpenter. Ed Carpenter acaba batendo, bandeirão 39 voltas. Piloto da Vision. Tudo que rolou no Brasileirão e convidados especiais. Terceiro tempo com Milpando. A 20ª posição, Henrique Bernoldi é o 21º. Box abertos. Vamos para a disputa interna agora. Se não tem na pista, tem nos boxes. Ali vai chegando o Tony Kanaan. Já vai passando o Hélio Castro Neves. Já parou o Tony Kanaan. O trabalho é em cima do carro do Tony Kanaan. 2 segundos, 3 segundos. Hélio Castro Neves, 1 segundo. Marco Andretti, 4, 5 segundos. Tony Kanaan vai saindo. Vai saindo o Tony Kanaan. Vai embora o Tony Kanaan. Ele consegue sair na frente. Consegue sair na frente do Hélio Castro Neves. Segura aí, hein? É jogo super rápido, é rápido mesmo. Daqui a pouquinho tem muito mais emoção pura para você da etapa de Iowa, a 8ª prova da temporada da Fórmula Indy. Você sabe, Fórmula Indy é a fórmula da emoção. Estranho, porque ou você entra no carro acreditando que nada vai acontecer, ou você não entra no carro. Essa é uma atitude que eu sempre procurei tomar, mas realmente você precisa de um controle emocional muito grande. E uma confiança na equipe muito grande também, né? E interessante também que isso mostra o quanto essa pista exige de pressão aerodinâmica do carro e desses componentes que estão apresentando problema. Quer comprar hoje um carro Kia Cerato com GPS e ainda TV de plasma com PlayStation 3 e mais uma cozinha completa, gastando quase nada? Participe do lance final Festa Junina. Pegue seu celular e envie uma mensagem de texto com o valor do seu lance para 49766. Não esqueça da vírgula para separar os centavos. Se ele for o menor e único, você leva todos esses produtos pelo valor que mandou. Você ainda recebe na hora o status do seu lance para saber se ele é o menor e único. Acelere, você tem poucas horas para participar. Hoje no Futebol Compacto saberemos quem será o comprador. Envie agora seu lance para 49766. Aí você está vendo o líder do campeonato, Scott Dixon, que vai ocupando a 6ª colocação. Pelo menos até agora, não mostrou que tem um carro bem acertado para esse oval curto de Iowa. O Dick 25 campeonatos, tem 6 títulos e 4 vices. 52 vitórias em 345 provas. Agora o nosso Gil de Ferran está com a sua equipe correndo na América Le Mans Series.
Já fez uma prova, né, Gil? Daqui a pouquinho a gente fala porque já estamos com a relargada. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Iowa. E olha o Hélio Castro Neves para cima do Tony Kanaan. Quer porque quer de novo a liderança da prova. Vem por fora o Hélio Castro Neves. E traz com ele o Marco Andretti para assumir a primeira colocação o Hélio Castro Neves. Olha o Marco Andretti, hein? Se assanhando para cima do Tony. E esse aí, quando vai para cima, é difícil segurar. Tony é o segundo. Hélio Castro Neves é o primeiro. Esse é o Marco Andretti. É companheiro de equipe do Tony Kanaan. Mas já se estranhando, né? Muito boa a largada do Hélio. É muito difícil você fazer a primeira curva pé embaixo logo depois da relargada, e foi o que o Hélio fez, e por isso a ultrapassagem. Olha o Marco, por dentro, pra cima do Tony. O Tony se mantém em segundo. Marco bota a pressão em cima do Tony. Tony é segundo. Hélio Castro Neves é o primeiro. O Tony Kanaan é o segundo. O Just Wilson ganhou uma posição, o 11º. Está logo atrás da Danica Patrick, que é a 10ª colocada. O Henrique Bernoldi pulou para o 21º. O Vitor Meira é o 20º. Não tem volta de atraso, não. O Vitor é o 20º sem volta de atraso. Você vê que o Jaime Câmara faz uma boa prova. É o 16º colocado. Aí o Tony mostrou muito da experiência que ele tem. Ele está usando um truque que a gente chama de tirar o ar do cara de trás, né? E ele querer, sem querendo, meio que entra na linha do piloto de trás, e aí você perde a eficiência da asa dianteira, o carro sai de frente, você tem que tirar o pé e não consegue mais manter. O resultado específico do Marco é bom mesmo, porque quando eles se encontraram lá em Indianápolis, o pior ficou para os dois, né? Quer dizer, ficou para o brasileiro Tony Kanaan. Então é um bom aviso para ele, dá licença. E outra coisa que deu para observar é o jeito que eles estão experimentando outras linhas, já que o Hélio conseguiu a ultrapassagem por fora. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Mach 3 Turbo Victory, seja o melhor hoje. Estamos juntos aqui na Band, você curtindo com a gente a emoção pura da 8ª etapa do Mundial de Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Iowa. E o Tony vai tentando encostar em cima do Hélio Castro Neves. E olha, Theo, o que o Celso colocou muito bem deles estarem experimentando outras linhas, em resumo para o leigo, é o seguinte: é tentar fazer a volta o mais por dentro possível, o caminho mais curto possível, sem tirar o pé do acelerador. Alegria e muita música no programa Raul de Família. Logo mais às 6 da tarde aqui na Band. Nós vamos ter uma sequência aí de 6 provas seguidas da Fórmula Indy. Nós temos agora Iowa, depois vem Richmond no próximo sábado, depois tem Watkins Glen no dia 6. No dia 6 também tem etapa da Fórmula Truck no Autódromo de Interlagos em São Paulo, tem Nashville no dia 12, no dia 20 tem Mid-Ohio, tem Edmonton no Canadá no dia 26. É uma verdadeira maratona de velocidade da Fórmula Indy, com 6 provas seguidas. Eu pergunto para você, Gil, é bom para o piloto, que ele tem um ritmo, uma sequência, ou o piloto às vezes fica cansado de tanta corrida? É bom quando você está indo bem, e as coisas estão indo bem, e você não deu nenhuma parede, você não está com o Dan Weldon passando o Marco Andretti. Aí o Dan Weldon, a disputa com o Marco Andretti. É sempre complicado passar o garoto Marco Andretti, mas vai embora o Dan Weldon. Pois é, voltando ao assunto, mas infelizmente, se numa dessas corridas você tem um acidente ou está com alguma contusão, o problema só se agrava, fica mais difícil para a equipe se recuperar e conseguir manter o carro no nível necessário para você voltar à frente. Esse aí é o Scott Dixon. Ele está com seu carro de azul e o Scott Dixon vai ocupando a 6ª colocação. Caindo para a 7ª colocação. O Vitor Meira é o 17º, o Jaime Câmara é o 14º, o Mário Moraes o 21º, o 22º é o Henrique Bernoldi. O Vitor Meira acabou recebendo uma punição, vai tentando fazer uma prova de recuperação na última volta. Para que você tenha ideia, o Vitor Meira virou em 17,9, enquanto que o Tony Kanaan virou também em 17,9. O Vitor, no passado, liderou 71 voltas nessa pista, foi o segundo maior líder de voltas e tinha muita esperança nessa corrida. Informo para você que tivemos ontem também a etapa da Indy Lights. O Dylan Battistini venceu a prova, é o líder do campeonato. A Bia Figueiredo, que faz um ótimo campeonato, temporada de estreia, a 3ª colocada. E o Rafael Matos fez uma boa prova também, uma prova de recuperação, terminou na 7ª colocação. Rafael Matos, que já andou testando carro da Fórmula Indy.
Theo, e olha, não podemos deixar de lado ainda o Vitor Meira nessa corrida, não. Ele é o dono da volta mais rápida na prova até aqui, 182,911 milhas, ou seja, 190 milhas quase. Você vai curtir com o Guilherme Arruda. Boa sorte para você. Mais de 500 mil reais de prêmios. Tá aí o Ryan Briscoe. Largou em quinto. Já teve um pouquinho mais próximo, caiu para a 8ª colocação, vem fazendo uma corrida de recuperação. E o Tony agora recebe uma pressão danada do Dan Weldon. Eu acho que a corrida acalmou um pouco. A impressão que eu tenho é que tanto o Hélio quanto o Tony estão economizar um pouco mais de combustível para tentar ir um pouco mais para frente. É uma questão estratégica agora o que eles estão fazendo. Estamos juntos aqui na Band e também no Band Esportes. Você sabe, o Band Esportes tem sempre muita velocidade para você, a melhor programação de esportes a motor da TV brasileira. Na quarta, às 8 da noite, um programa totalmente dedicado à velocidade. É o Super Motor na apresentação do nosso Celso Miranda. Olha, olhando essa câmera aí do AJ Foyt, o Darren Manning trocando de mão, realmente está difícil de entender, porque se o carro sai de traseira quando ele tiver com a mão para baixo, ele não vai conseguir segurar o carro nunca. Ô Gil, como é que é você acelerar um carro que você sabe que ele não está bem acertado com o circuito oval? Qualquer descuido, um abraço vai para a mureta de proteção. O que passa na cabeça do piloto? Tem problema, você vê que ele fica mais lento. O Jaime Câmara está um pouquinho mais à frente. Também faz uma boa prova o Jaime Câmara. Esse piloto que já esteve na Indy Pro Series, que agora chama Indy Light. Olha só o Tony, a pressão que recebe do Dan Weldon. Primeiro é o Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves vai liderando o Grande Prêmio de Iowa. E você vai curtindo tudo aqui na Band esse domingo mais do que especial, porque daqui a pouquinho você vai curtir o Campeonato Brasileiro com o jeito Band, que é sempre mais gostoso. Mas agora tem a emoção pura e que corridaça, hein? Você vê que tem disputa pelas primeiras colocações o tempo todo. Hélio Castro Neves é o primeiro, Tony Kanaan é o segundo, Dan Bota Pressão é o terceiro, Marco Andretti é o quarto, Ryan Briscoe é o quinto, AJ Foyt é o sexto, Scott Dixon é o sétimo e o Ryan Runter vem pela 8ª colocação. A Danica Patrick é a 12ª colocada, o Jaime Câmara o 14º e o Vitor Meira vai pulando para a 16ª posição. Você está vendo aí as diferenças lá em cima, ó. Marco Andretti 1 segundo com relação ao líder. Praticamente não tem diferença. Tony Kanaan e Dan Weldon. Dan Weldon já faz um traçado diferente ali, ó. O Tony não dá espaço para ele não, ele tenta colocar por baixo. O Tony tenta pegar ali o vácuo do Hélio Castro Neves. Por isso deu espaço para o Dan Weldon colocar por baixo. A diferença na última volta era de 2 décimos entre o Hélio e o Tony e praticamente não existe essa diferença. E dá a impressão que o Tony Kanaan estava controlando a situação. Começou a ser pressionado, aí já partiu de novo para cima do Hélio. O Tony está com controle total sobre a situação. Realmente o Dan está numa posição muito difícil, porque se ele vai para baixo, ele pega a turbulência do carro do Hélio, se ele vai para cima, ele pega a turbulência do carro do Tony. É muito difícil você seguir 2 carros assim, quando eles ficam lado a lado na curva. O Vitor Meira vai tentando a aproximação em cima do Ernesto Viso. Você vê aí problemas com o Bud Rice. Está nos boxes aí o Bud Rice. Ele que ocupava a 22ª colocação, o Bud Rice. E o Jaime Câmara, aí a diferença é pequena, hein, para o Ernesto Viso.
O Jaime Câmara vai tentando a aproximação, lutando pela 13ª posição, enquanto que o Vitor Meira também já vem colado no Hideki Muto. Incrível como esse Ernesto Rizzo aprende rápido, né? Oval curto, ele já está disputando com um piloto que tem um pouco mais de experiência nesse tipo de pista, em oval, que é o caso do Jaime Câmara, já está colado nele. O Ernesto Rizzo da HMV, ele que faz a primeira temporada dele, piloto venezuelano. Esse é ele, o Castro Neves é o líder. Olha o Tony pra cima dele de novo, vai ter briga de novo pela primeira colocação. E daqui a pouquinho tem retardatário, hein? Olha o Tony, vem coladaço em Castro Neves. É ótimo, o grande prêmio de Iowa que você vai curtindo aqui na Band. Você sabe, Fórmula Indy é a fórmula da emoção. Caixa, patrocinadora oficial da ginástica brasileira. Perdão, eu estou notando uma vibração grande nas asas dianteiras, o que não é comum, né, você ver isso pela televisão, mas me parece estranho. Aí você está vendo o terceiro colocado, Dan Weldon, piloto da Chip Ganassi. Olha o Tony. Interessante agora é que os dois primeiros colocados se afastaram um pouquinho do Dan Weldon, automaticamente do Marco Andretti, que vem na 4ª colocação. Continua o Jaime Câmara em 14º. Você está vendo aí o Marco Andretti, é o 4º colocado, companheiro de equipe do Tony Kanaan, filho do Michael Andretti, piloto promissor o Marco Andretti. Tinha tudo para ter uma temporada melhor no ano passado, cometeu alguns erros, talvez até a pressão, porque virou de uma hora para outra um piloto de ponta e agora vai tendo uma temporada mais interessante. Esse é o Ryan Briscoe. Ryan Briscoe que vai ocupando nesse momento a 5ª colocação atrás do Marco Andretti. O Marco vem de 2 acidentes enormes nas 2 últimas corridas, ele realmente está precisando terminar uma corrida. Se eu fosse ele, é o que eu estaria pensando. Olha o Ryan Hunter-Reay botando pressão em cima do AJ Foyt. Vai chegando ali o Ryan Hunter-Reay. AJ Foyt e Ryan Hunter-Reay. Você vai de carona com o Ryan Hunter-Reay. Tirou o ar do Ryan Hunter-Reay, ele perdeu toda a inércia e o Dixon passou ele de volta. Não perca capítulo inédito de Água na Boca. Amanhã, 8h15 da noite, aqui na Band. Já tem o sorteio na Band, na Time Mania. 17º sorteio com o nosso Guilherme Arruda, que vai dar sorte para você. Esse é o Scott Dixon, que vem pela 7ª colocação. E já também o Tony Kanaan e o Hélio Castro Neves vão encontrar os retardatários. E não aqueles retardatários super lentos como a Milka Duno, mas sim retardatários já mais rápidos, num momento que a pista já começa a acumular resíduos de borracha do lado alto da pista, o que limita um pouco o traçado, ou seja, quem negociar melhor as ultrapassagens pode se sair melhor nessa altura da prova. E o interessante é que é uma prova, seria loucura falar isso, mas com a bandeira amarela, mas é uma prova super rápida, hein? Já estamos com 95 voltas e parece que a corrida começou agora. Olha o Tony. E daqui 12 voltas, pit stop. Começa a janela aí para parada para reabastecimento e troca de pneus. Olha o Tony botando pressão em cima do Hélio Castro Neves. Já vem briga de novo. Eu lembro, hein? Tem uma rivalidade muito grande entre esses dois pilotos. Não se bicam. São dois brasileiros, não se bicam. E agora a rivalidade é na pista. A rivalidade é em altíssima velocidade. É diferente da Fórmula 1, os retardatários na Fórmula 1 não têm obrigação de deixar o líder passar. O que algumas vezes se torna um negócio muito difícil. E ali mais um retardatário. Já passou o Hélio. Já vai passando agora o Tony Kanaan. Era o Mário Moraes, brasileiro Mário Moraes é que estava ali. O Mário Moraes vai ocupando a 20ª colocação. Agora é o Henrique Bernoldi quem está na frente. Esse é o AJ, o Ernesto Viso, que vai ocupando a 13ª colocação, exatamente à frente do Jaime Câmara, que bota pressão. Vai botando pressão o Jaime Câmara. Vai tentando ganhar a posição do venezuelano. Já vem por baixo o Jaime Câmara. Ernesto Viso por fora. Vai que vai para cima o Jaime Câmara. É a luta que vale a 13ª colocação. O Ernesto se deu melhor. O Jaime Câmara faz uma ótima prova, hein? Levando em consideração a equipe Conquest, piloto de 27 anos, faz a sua prova de estreia. Vem o Tony de novo para cima do Hélio. Que prova interessante, hein? Grandes brigas. Ali o Oriol Serviá é retardatário. Você vai agora acelerando com o Marco Andretti. E olha o que tem de retardatário à frente dele, ó. Vai se mandando o Marco Andretti. Vamos sentir um pouquinho? Tá embaixo, ó. Não tira, vai embora o Marco.
foi o segundo colocado na prova de Iowa no ano passado. Tá tudo certinho ali com o Marco Andretti, Gil? Ele está tirando um pouco o pé no meio das curvas, ele está descendo uma marcha no meio das curvas e dá para ver que está saindo um pouco diferente. Tem um carro devagar do lado de fora. Vai pintar a bandeira amarela, hein? O Jaime. É o Jaime? Uma pena, hein? Fazia uma boa prova. Fica por cima. Foi esperto, né? Fica por cima. É claro que é perigoso você ficar mais lento em qualquer situação no oval, mas ele vai tentando chegar aos boxes aí, o Jaime Câmara Neto. Uma pena porque fazia realmente uma boa prova, a melhor prova dele até agora. Essa junção da Fórmula Indy com a Champ Car. Bandeira amarela. Vai conversando com a equipe ali. Pagou. Motor, ele falou que o motor apagou. No power. Guilherme Santiago, muita emoção no Country Star. Terra Nativa, excepcionalmente nesta quarta, às 9h30 da noite aqui na Band. Vai ser na quarta, hein? Quarta, 9h30 da noite, tem o Terra Nativa para você. Aí, ó, fica parado o Jaime Câmara Neto. É interessante, ele não consegue fazer nada, ele falou, deve ter apagado o carro totalmente, não só o motor. Agora é interessante essa posição que ele ficou, porque ele ficou do lado de fora e foi muito mais seguro do que se ele tivesse cruzado o tráfego para vir para o lado interno. Algumas vezes ele já devia estar do lado de fora quando pagou, vem aquele trânsito de 10 carros seguidos, se você não consegue descer mais. O Darren Manning, olha, para no pit da equipe Foyt, deve ter problemas. Ele que já vinha tendo aquela condução estranha, soltando a mão do volante. Lembrando que essa pista é uma pista que demanda muito da forma física. E quando se trata de forma física, tanto a Danica Patrick quanto o Darren Manning levam desvantagem. Tomar isso é uma coisa bastante complicada. Ali vai chegando o Tony, vai chegando o Hélio Castro Neves. Já também tem um sorteio da Time Mania, hein? Já tem o sorteio da Time Mania. Ali vai chegando o Tony Canan, vai voltando a pista. Vamos ver se volta à frente do Hélio. Olha o Hélio aí, ó. O Hélio vai voltando. O Tony Canan é esperto. Problema no pit do Hélio, demorou demais para descer o carro. Exatamente, e o Tony voltou na frente. Segura aí, daqui a pouquinho a gente ouve o Gil. Daqui a pouquinho tem muito mais emoção para você. Mas agora, quem sabe você vai ficar rico. Vem aí o sorteio da 17ª Time Mania com o nosso... Você não vai perder nada do Grande Prêmio de Iowa. Vamos lá, na Band também com o Grande Prêmio de Iowa. Você vê que Marco Andretti é o novo líder da prova. Mas o Tony Canan vai botando pressão em cima dele. Marco Andretti é o primeiro, o Tony Canan é o segundo. Hélio Castro Neves é o terceiro. O quarto colocado, Ryan Runterway. O Vitor Meira vem pela 12ª colocação. Mário Moraes é o 17º. Henrique Bernold é o 19º. O Jaime Câmara vem pela 20ª colocação. A imagem que a gente tem do carro do Marco Andretti com a aproximação do Tony Canan. Tá vivo o Tony. Ultrapassando o seu companheiro de equipe, mas vai dando trabalho. Fórmula Indy, a fórmula da emoção. Aí está o Tony. Vai que vai para cima de novo, hein? Já tem retardatário. E o Ryan Runterway vai chegando em cima do Hélio Castro Neves. Ele realmente está muito bem na prova. Está agressivo desde o começo. E como a gente disse um pouco mais cedo, ele tem feito ótimas provas e se tudo correr bem, ele deve terminar bem essa também. Daqui a pouquinho tem Campeonato Brasileiro aqui na Band. Vasco e Palmeiras para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, que vai ficar com as emoções de Ipatinga e Flamengo. Você está vendo aí o Just Wilson, tá ocupando a 10ª colocação depois de largar em 20º. Já chegou a ser o 7º colocado. Quer comprar hoje um carro Kia Cerato com GPS e ainda TV de plasma com PlayStation 3 e mais uma cozinha completa, gastando quase nada? Participe do lance final Festa Junina. Pegue seu celular, envie uma mensagem de texto com o valor do seu lance para 49766. Não esqueça da vírgula para separar os centavos. Se ele for o menor e único, você leva todos esses produtos pelo valor que mandou, hein? Você ainda recebe na hora o status do seu lance para saber se é único. Acelere, você tem poucas horas para participar. Hoje no Futebol Compacto, com Milton Neves, saberemos quem será o comprador. Envie agora seu lance para 49766. Olha, Theo, enquanto você falava, eu conversava com o Gil de Ferran aqui para fazer uma aposta junto com o amigo da Fórmula Indy de quem vai ganhar essa corrida. E
já que eu tô falando primeiro, eu tenho o privilégio do primeiro palpite. Para mim, eu vou dizer, Hélio Castro Neves vai levar essa prova para brigar pela liderança do campeonato. E para você, Gil? Não, Theo, você primeiro. Ah, eu passo. Eu passo porque é chute total. Olha, eu vou com o Vili. Eu tô achando que o Hélio tá muito bem. Eu acho que ele só tá cozinhando a corrida agora em banho-maria e se preparando pro fim da corrida. Eu vou no Hélio também, mas tá difícil. Entre o Tony e o Marco, o Hélio e o Dan Weldon, tá difícil de escolher na minha cabeça. Olha o John Andretti botando pressão em cima do Ryan Briscoe. E você, Celso Miranda? Apesar de toda a pressão que sofre por terminar provas e não sofrer acidentes, eu acho que o Marco Andretti vai para as cabeças nessa corrida, porque ele foi o segundo colocado no ano passado aqui, atrás do Dario Franchitti. Quase o toque ali do Scott Dixon em cima do Ryan Briscoe. Não tem um carro bem acertado nesse momento o Ryan Briscoe. Na relargada chegou a ser o quarto colocado e agora vai ocupando a 8ª posição. Vai brigando aí com o Scott Dixon. E já vai aparecendo ali um pouquinho atrás o Justin Wilson. O Vitor Meira também está próximo dessa confusão. Já vai aparecendo na imagem o Vitor Meira. Ele que é o 13º colocado. Mário Moraes é o 17º, o Henrique Bernoldi o 19º, o Jaime Câmara é o 20º. A diferença na volta anterior do Marco para o Tony, 2 décimos. Apenas 2 décimos. Olha o Justin Wilson ali também, no meio da confusão, ó. Olha o Justin Wilson botando pressão em cima do Ryan Briscoe. Excelente. 151 voltas completadas de um total de 250 voltas. Daqui a pouquinho tem o Campeonato Brasileiro na Band. E você vai curtir tudo de Vasco e Palmeiras. E o Rio de Janeiro vai ficar com Ipatinga e Flamengo. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. SBP, o preferido do Brasil, também na versão elétrico. Vou dizer, uma das melhores corridas desta temporada 2008. Tudo aberto, pelo menos aí 7 pilotos em busca da vitória. E o que dizer de John Andretti nessa colocação, hein? Da equipe do Martin Roth tá andando muito bem, apesar de ter tomado e dado sustos lá em cima do Dan Weldon. Tem 3 pilotos na minha cabeça que estão realmente surpreendendo. Um deles a gente está vendo agora, que é o Justin Wilson, que largou lá atrás e está indo muito bem, colocando pressão sobre o Scott Dixon. O AJ Foyt, que normalmente não está onde está. E como você bem falou, Celso, John Andretti, que está indo muito bem. Mas, Theo, você não fez a aposta, por favor. Eu vou apostar no Tony. Eu acho que vai dar o Tony. Está precisando de uma vitória para crescer no campeonato. E acho que o Hélio vai ficar muito bem depois dessa prova, de repente com o 2º lugar, com relação à disputa do título. Marco Andretti é o primeiro colocado. O segundo é Tony Kanaan, o terceiro é Hélio Castro Neves. Olha a Danica. Vai para cima a Danica ali do Hideki Muto. É uma briga interna da equipe Andretti Green. O Vitor Meira está um pouquinho mais à frente. Hideki Muto vai ocupando a 12ª colocação. Ryan Briscoe é o 10º, Vitor Meira é o 11º. Já deixou para trás o Hideki Muto. A Danica Patrick, você vê ali a 13ª colocada. Rei Hall é o 14º e o Powell é o 15º. Ernesto Viso, o 16º. Aí o Mário Moraes vem na 17ª colocação com uma volta de desvantagem. Até o 16º, todo mundo na mesma volta. Opa, problemas aí com o Mário Moraes. Fazia também uma boa prova, o Mário Moraes, brilhante. Piloto da Dale Coyne, me parece que fica ali na entrada de boxe, né? Exatamente, ó. Situação complicada do Mário Moraes. E ele não está conseguindo falar direito lá com o pessoal do pit, que mandou ele ligar o motor e voltar para a pista. O coração deve estar 200 batidas por minuto. É verdade, essa é aquela instrução dada pela equipe que é fácil de falar e difícil de fazer. Agora, de novo, um bom momento para um pit stop, hein? Grande Prêmio de Iowa. Aí você viu o Mário Moraes, dava a impressão que ia para o box, acabou rodando e ficou parado na entrada de box. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Cartão Ipiranga. Começa em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Iowa. Não, de novo a bandeira amarela. Algum problema, ó. Fiscal de largada ali, tirou a verde, colocou a amarela e olha o público. Esse autódromo tem capacidade para 40 mil pessoas e a gente tem sentido em todas as provas um aumento de público com relação a... E um outro indício também que a Fórmula Indy está crescendo é que tivemos na última etapa, daqui a pouquinho eu passo essa informação para você, porque vai recomeçar em altíssima velocidade. Olha o Hélio Castro Neves, preparando o bote, vem colado, recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Iowa. O primeiro é Tony Kanaan, mas o Hélio Castro Neves já mergulha por dentro. Mergulha o Hélio Castro Neves, quer porque quer de volta a liderança da prova e consegue. O primeiro é Hélio Castro
Castro Neves. Tony Kanaan é o segundo. Ryan Runterway é o terceiro. O quarto é o Marco Andretti. Agora a gente vai ver muito essa questão da estratégia falando, viu? Porque estamos realmente no limite do combustível. Daqui a pouquinho a gente vai ter... Daqui a pouquinho não, daqui a pouco, né? São 83 voltas, mas do jeito que tá é daqui a pouco. A gente vai saber realmente quem é que tem a melhor estratégia. E aí tem aquela história. Pode ter gente aí que vai começar a poupar. Que não está sendo rápido agora e no final da prova, de repente, vai ser rápido. No final de arrepiar o Grande Prêmio de Iowa. Lembrando, Theo, que no Japão a Danica Patrick ganhou a corrida nessas condições. Ela jogou na estratégia da economia e acabou levando a vitória. O primeiro Hélio Castro Neves, muito pressionado pelo Tony Kanaan. Ryan Runterway é o terceiro, Marco Andretti é o quarto. O Scott Dixon é o quinto, Dan Weld é o sexto, AJ Foyt é o sétimo. A gente tem a Danica Patrick na 12ª colocação, Henrique Bernoldi é o 16º, o Mário Moraes na 19ª colocação. O Vitor Meira acabou perdendo muitas voltas nos boxes, é o 17º colocado, perdeu 3 voltas nos boxes. Olha o Ryan Runterway, tá vivo, hein? Tá aceso na prova o Ryan Runterway, vem acompanhando ali o Tony Kanaan, que vai pra cima do Hélio Castro Neves, tentou colocar por baixo, por dentro, não conseguiu o Tony Kanaan, se mantém à frente o Hélio Castro Neves. Como se diz no futebol, quem não leva toma, lá vem o Runterway. Errou a manobra, acabou perdendo, chega pra festa o Ryan Runterway, traz com ele o Marco Andretti, traz o Scott Dixon, o Ryan Briscoe voltou com um ritmo melhor depois da sua parada. Estava em nono, já deixou para trás o Justin Wilson, é o 8º colocado. A Danica Patrick vem na 12ª colocação. Olha o Marco, isso é interessante para o Tony, ó. Infernizar um pouquinho aí a vida do Ryan Runterway, o Tony voltar a pressionar o Hélio, quem sabe os dois brasileiros escaparem lá na frente. E lá no Texas os dois se encontraram e bateram, provocando a bandeira amarela 5 voltas no final. Marco Andretti e Ryan Runterway. É verdade. O Ryan Runterway acabou errando e levou com ele o Marco Andretti. Estamos juntos aqui na Band. É o Grande Prêmio de Iowa, é a emoção pura da Fórmula Indy para você, com Hélio Castro Neves liderando, com Tony Kanaan na 2ª colocação, por enquanto dobradinha brasileira na Fórmula Indy. Esse domingo especial do automobilismo brasileiro, com a emoção pura da Fórmula Indy. E eu lembro, hein, Scott Dixon é o líder do campeonato. Neste momento, o Scott Dixon está ocupando a 5ª colocação. O Hélio Castro Neves é o 2º colocado no campeonato, vai liderando a prova. Tem a possibilidade de encostar definitivamente em cima do Scott Dixon. Olha o Ernesto Viso aí, ó, na frente. Sendo muito pressionado. Então, essa briga aí que vale a 14ª colocação, a gente já viu o John Andretti andar em 7º. E é o destaque aí de como é que você anda muito bem e a sua equipe põe tudo a perder, né? É verdade. Olha o Tony, a caça do Hélio Castro Neves, 74 voltas para o final da prova, são voltas rapidíssimas, né? Estão fazendo as voltas aí em 17 segundos. Fórmula Indy, a fórmula da emoção. Chevrolet Vectra Elite. Já vem de novo o Tony Kanaan, trazendo com ele Ryan Runterway, que traz o Marco Andretti. Totalmente indefinida a prova de Iowa. Os 4 primeiros colocados vão ali lutando desesperadamente para tentar escapar. E já vão pintar os retardatários, hein? Daqui a pouquinho mais retardatários. Eu pergunto para você, Gil de Ferran, a corrida vai chegando ao final, o condicionamento físico vai piorando, a concentração também cai bastante, né? É por isso a necessidade do condicionamento físico, que está totalmente linkado com a sua concentração. E esse tipo de corrida, você precisa de muita concentração, porque você está muito perto de todos os seus competidores, o carro está num limite muito delicado, qualquer erro de concentração acarreta um acidente. Olha o Hélio Castro Neves, recebendo a pressão de novo do Tony Kanaan. Já vem num traçado diferente ali, o Ryan Runterway. Nada definido em Iowa. Já vamos caminhando para a hora da verdade da prova. Eu diria que olhando aqui, eles estão virando 17,6. Eles não estão economizando combustível. Eu acho que está todo mundo acelerando tudo que dá aí. Para mais uma parada, né? Exatamente, mais uma parada antes do final da prova. E de repente a prova pode ser definida exatamente nessa última parada. Daqui a pouquinho tem Campeonato Brasileiro aqui na Band para você. Luciano do Vale, Neto, Godoy com Vasco e Palmeiras menos para o Rio de Janeiro.
que vai ficar com Ipatinga e Flamengo, com Nivaldo Prieto e o Osmar de Oliveira. Esse é o Ryan Wanderlei. É um intruso. Tá ali entre o Tony Kanaan e o Marco Andretti. Você está aqui na Band curtindo com a gente o ótimo Grande Prêmio de Iowa. Quer comprar hoje um carro Kia Cerato com GPS e ainda TV de plasma com PlayStation 3 e mais uma cozinha completa gastando quase nada? Participe do Lance Final Festa Junina. Pegue seu celular e envie uma mensagem de texto com o valor do seu lance para 49766. Não esqueça da vírgula para separar os... Se ele for o menor e único, você leva todos esses produtos pelo valor que mandou. Você ainda recebe na hora o status do seu lance para saber se ele é o menor e único. Acelere, hein? Você tem poucas horas para participar. Hoje no Futebol Compacto, com o Milton Neves, saberemos quem será o comprador. Envie agora seu lance para 49766. 49766, não perde tempo não. Acelere como Hélio Castro Neves. Acelere como Tony Kanaan. Olha o Marco Andretti aí, ó. Ali você vê ele mexendo ali no câmbio, vai embora o Marco Andretti. Hélio Castro Neves vai liderando, sempre com ele, Tony Kanaan. Amarela. Bandeira, opa. Bernoldi. Henrique Bernoldi. Vai todo mundo parar agora. Agora é a hora da verdade com relação ao boxe. 63 voltas, seria suficiente para chegar ao final? É suficiente. Ok. E agora, Theo, é aquela história do siga o líder. Henrique Bernoldi, que estava na 16ª colocação. Vamos ver o que aconteceu com outro estreante, piloto com passagem na Fórmula 1. Vai aprendendo os segredos do oval. Estava falando da Danica Patrick, já que eu linkei de novo a Fórmula 1, Gil. Você acha que a Danica Patrick pode se dar bem, de repente, num teste? Quem sabe, indo para a Fórmula 1? Se eu fosse ela, eu ficava nos Estados Unidos, onde ela já tem um espaço grande e uma carreira promissora pela frente e longa. Eu acho que depende do seu conceito de se dar, o que significa se dar bem. Ser competitiva. Eu acho que ela tem a possibilidade de ir bem no teste e ser competitiva. Ela realmente tem experiência suficiente hoje em dia para fazer um teste de Fórmula 1, mas eu te digo uma coisa, Fórmula 1 é difícil de guiar e normalmente demora muitos dias. Eu vi isso quando eu era diretor esportivo, para um piloto novo, na verdade, aprender a pilotar um carro de Fórmula 1. De qualquer categoria. Exatamente. Aí, falou quem esteve lá dentro, em todos os sentidos, uma opinião realmente balizada. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Mach 3 Turbo Victory, seja o melhor hoje. E você vê agora a entrada de boxe. É momento importante do Grande Prêmio de Iowa. É momento muito importante. Lá fora já teve gente na grama. Vai chegando o Tony. Vai chegando o Hélio Castro Neves. O Ryan Wanderlei. Vamos observar aí a saída de boxe. Ryan Wanderlei vai saindo também o Tony Kanaan. Vai saindo também o Hélio Castro Neves. O Tony pula na frente. O Hélio Castro Neves é o segundo. O Ryan Wanderlei é o terceiro. Agora teve muita gente que não entrou ainda, hein? Teve muita gente que não entrou. Ali vai saindo na frente o Dixon. Foi esperto, hein? O Dixon é o primeiro colocado, mas não tem um carro tão competitivo assim. Olha, Theo, é impressionante. Primeiro que a equipe Ganassi conseguiu fazer durante a prova, mexendo no acerto do carro, conseguindo voltar o carro a uma condição melhor. E a outra coisa que impressiona é como vale esse primeiro pit. Realmente a vantagem de poder sair reto depois do pit stop é a grande vantagem para quem lidera o campeonato. Agora, para quem ficou fora, Tony, Theo, a gente tem uma vantagem, eles podem ter uma vantagem pelo número de bandeiras, de voltas em bandeira amarela, porque a diferença que a gente teria era aproximadamente de 10 voltas. Então, dependendo do tempo dessa bandeira amarela e do ritmo que eles conseguirem na frente controlar o resto que está rápido, pode fazer com que o Eldon, a Dani, que essa turma que ficou fora aí, consiga ainda fazer a prova direto sem mais um pit stop. Então, Helder é o primeiro, Hideki Muto é o segundo, Danica Patrick é a terceira, Ernesto Viz é o quarto, Scott Dixon é o quinto. Scott Dixon fez a parada, Tony Kanaan é o sexto, fez a parada, Hélio Castro Neves é o sétimo, Marco Andretti é o oitavo, AJ Foyt é o nono, Ryan Wanderlei vem pela 10ª colocação. Vai ser um final de prova de arrepiar, você não tem a menor disso. E é saber também se Dan Eldon, que está apostando numa tática diferente, se ele vai acelerar o tempo inteiro ou se vai poupar. Se isso acontecer, Scott Dixon vai chegar Tony Kanaan e vai chegar também o Hélio Castro Neves. Desses 4 primeiros colocados, aqueles que não pararam,
Só o Dan Weldon tem um carro realmente competitivo para vencer. A Danica Patrick nunca esteve entre os primeiros colocados. O mesmo acontecendo com o Hideki Muto e o Ernesto Viso. Aí você está vendo o Ernesto Viso. Vai para os boxes. Ele estava entre aqueles que não entraram no começo. Vai para os boxes. Fórmula Indy, a fórmula da emoção. Caixa, patrocinadora oficial da ginástica brasileira. Daqui a pouquinho, recomeço de prova. E aí sim, vamos para a hora da verdade do Grande Prêmio de Iowa. O primeiro colocado é o Dan Weldon. Ele não fez essa parada. Vem numa tática de... Olha lá atrás, ó. Olha lá atrás o que acontece, ó. Tinha alguém entrando, foi fechada ali a entrada e quase bate na mureta de proteção. Era o Viso. Por isso que ele demorou, ficou na pista e entrou agora. Tá aí, ó. O Ernesto Viso. Scott Dixon agora pula para a quarta colocação. Tony Kanaan é o quinto. Hélio Castro Neves é o sexto. O Vitor Meira vem pela 15ª posição. O Mário Moraes voltou para a pista, o mesmo acontecendo com o Henrique Bernoldi. Mário Moraes é o 18º. O Henrique Bernoldi é o 19º colocado. Pois é, eu estava pensando aqui, eu acho que a corrida vai se tornar bastante interessante agora, porque nenhum desses três primeiros, na verdade, vai poder acelerar no mesmo ritmo do que o pessoal que parou no box. Então, a dinâmica da corrida deve mudar nessas últimas 56 voltas. Jaime Câmara vem pela 20ª colocação. Na próxima volta, já vamos ter a bandeira verde. Vamos ver a atitude de Tony Kanaan e Hélio Castro Neves. Vai recomeçar em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Iowa. Agora sim é a hora da verdade. Daqui a pouquinho tem o Campeonato Brasileiro para você, Vasco e Palmeiras. Menos para o Rio, que tem Ipatinga e Flamengo. Já vai ganhando velocidade. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Iowa. O primeiro é o Dan Weldon. Olha só o Tony Kanaan, como bota a pressão em cima do Scott Dixon. E vai trazendo com ele o Hélio Castro Neves. Mas tem muita gente ali à frente. Já vem o Tony, já vai deixando para trás o Scott Dixon. Scott Dixon vai vendendo caro essa ultrapassagem. Vai chegando também o Marco Andretti, você vai com ele. Um pouquinho atrás tem o Hélio Castro Neves. E bandeira amarela, de novo, bandeira amarela. Ajuda aí o Dan Weldon, né? Vai ajudando o Dan Weldon. 54 voltas para o final da prova. Vamos ver o que aconteceu, ó. Mário Moraes. Mário Moraes, que vai entrando nos blocos. Vai ser rápido essa bandeira, hein? Me parece que a suspensão quebrou. Não sei se em função de um contato com o muro, com o safe barrier. O pneu faixa branca. Faixa branca. O pneu faixa branca. Vamos ver o que houve com ele, ó. Foi lá fora e deu uma lambida na mureta de proteção. Faixa branca do pneu, tá ali. Vai ser uma bandeira amarela super rápida, hein? Será que era o que faltava para Danica, para o Dan Weldon terem combustível para ir até o final? Olha, aqui no computador a gente tem Dan Weldon em primeiro, tá ali, ó. O Muto em segundo, a Danica em terceiro, o Dixon na quarta colocação, o Tony é o quinto. Aí o Marco Andretti se intrometeu entre o Tony e o Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves caindo para a 7ª colocação. Já já o recomeço de prova. Já já vamos para as últimas 50 voltas. Ritmo muito acelerado desse Grande Prêmio de Iowa. Vai ser um final de prova de arrepiar e você vai curtir tudo aqui na Band. A emoção pura da Fórmula Indy. Tony Kanaan acabou perdendo a colocação do Scott Dixon na volta anterior. Se fosse a bandeira amarela, o Tony estaria na 4ª colocação. Como foi nessa volta, ele é o colocado. Fórmula Indy, a fórmula da emoção. SBP, o preferido do Brasil, também na versão elétrico. Voltas para o final, você vai com a Danica Patrick, que vai ocupando a 3ª colocação, o Gil de Ferran. Quando isso acontece com você, para não usar uma outra palavra, você fica muito nervoso. Pois você acaba de fazer uma ultrapassagem ótima, como o Tony fez em cima do Dixon, e o pessoal da direção de prova manda você trocar porque alguém causou uma bandeira amarela. É realmente um momento emocionalmente difícil para um piloto. E o Celso Miranda está ali, ó, na comunicação das equipes, as equipes começando demais, principalmente a Andretti Green com a Danica Patrick. Pois é, a Danica foi informada de que atrás dela está o Dixon, na sequência o Tony e depois o Marco. Então tomar cuidado com isso. Deu a impressão de já pintar a bandeira verde? Ainda não. 50 voltas para o final. 50 voltas para o final, imagine aí, 50 voltas intensa pelas primeiras colocações em Iowa. Esse oval curto, esse oval de apenas 1.300 metros. Theo, lembrando que esse ano a Fórmula Indy adotou novamente o controle de combustível, permitindo ao piloto 3 opções de consumo. A expectativa é que já pinte a bandeira verde.
Ainda não vai ser nessa volta. Dão Eldon é o primeiro, Hideki Muto é o segundo, Danica Petri na terceira colocação, Tony Kanaan é o quarto, Scott Dix é o quinto, Marco Andretti é o sexto, Hélio Castro Neves é o sétimo. Vai ganhando velocidade, pode pintar sim a bandeira verde. Aí você está vendo o Ryan Monterey, vem pela mão na posição, recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Iowa. Já vai de novo o Tony Kanaan, já vai partindo para cima, você vê a bandeira verde, lá na frente a Danica Patrick, já vai o Tony Kanaan, já é o quarto colocado, vai a caça da Danica Patrick, o Marco Andretti bota a pressão em cima do Scott Dixon, fica um pouquinho mais para trás o Hélio Castro, ele que vem pela sétima colocação, você vai acelerando com o Marco Andretti, a caça do líder do campeonato Scott Dixon, dá a impressão que está bem mais veloz, tenta pegar o vácuo por dentro, lá na frente o Tony Kanaan, já encosta na Danica e já coloca por fora o Tony Kanaan, já vai buscando a terceira colocação o Tony Kanaan, não conseguiu, ainda não foi dessa vez, na frente o primeiro colocado é o Dão Eldon, o segundo é o Hideki Muto, na terceira posição a Danica Patrick, fica a expectativa se esses três terão combustível para irem até o final da prova, essa é a grande expectativa neste momento. Olha o Hélio Castro Neves, vai sendo pressionado o Hélio Castro Neves pelo AJ Foyt, faz uma ótima prova o AJ Foyt, como já salientou o Celso Miranda. Então Eldon vai liderando, faltando agora 46 voltas para o final, 46 voltas para o final do Grande Prêmio de Iowa. Daqui a pouquinho tem Campeonato Brasileiro para você, tem Vasco e Palmeiras com o Luciano do Vale, menos para o Rio de Janeiro, que vai ficar com Ipanema, com Nivaldo Prieto. 45 voltas, 44 agora. Dão Eldon vai liderando a prova, sempre na expectativa, tem combustível ou não tem combustível para ir até o final. Esse é o Will Power, 11º colocado, largou em 11º, chegou a estar em nono, e continua na 11ª colocação. 44 voltas para o final da prova, mais uma sendo completada agora pelo Dão Eldon, sempre trazendo com ele Hideki Muto. A diferença não é grande não, a diferença é bastante pequena, 2 décimos na volta anterior. A Danica é a terceira, pressionada demais pelo Tony Kanaan. O Tony Kanaan passa a ser o terceiro colocado, já passa o Tony Kanaan na terceira colocação. O Hélio Castro Neves tenta acompanhar ali o Marco Andretti, mas está complicado para o Hélio Castro Neves. Ele que vai recebendo a pressão do AJ Foyt. Esse é o Ryan Monterey. Vinha pela quase uma batida muito forte do Ryan Monterey e acabou sendo ultrapassado. Olha só como vem ali o Ryan. E lá por baixo o Ryan Briscoe foi lá e abocanhou a mão na colocação. E ele vem de novo para cima do Ryan Briscoe. É coração na boca, é um momento muito difícil. Ele está aí de volta, nossa, muito perto do Ryan Briscoe. São dois pilotos sem tanta experiência assim. Ótima briga. Vai embora o Ryan Briscoe. O Tony Kanaan passou na última volta 3 décimos atrás do Hideki Muto. Está 7 décimos atrás do Dão Eldon. Olha o Tony, ó. O Dão Eldon já não tem o mesmo ritmo, hein? Tirou. Opa, o Tony Kanaan. Tony Kanaan vai para a mureta de proteção. A batida do Tony Kanaan. Será que foi um problema de suspensão? Ou será que foi um erro do Tony Kanaan? Nós tínhamos o fantasma da quebra-suspensão e geralmente a suspensão traseira direita era a suspensão crítica. Que foi o que aconteceu nos treinos com o Bruno Junqueira, que impediu a participação dele na prova. Fórmula Indy, a emoção. Foi um acidente muito súbito. Cartão Ipiranga. Peça já o seu. Vamos ao rápido intervalo e daqui a pouquinho voltaremos na Band com muito mais da Fórmula Indy. Fórmula Indy, a fórmula da emoção. Vamos com essa bandeira amarela devido ao acidente do Tony Kanaan. Primeiro Dão Eldon, Hideki Muto é o segundo, Danica Patrick na terceira colocação, Scott Dix é o quarto, Marco Andretti é o quinto, Hélio Castro Neves é o sexto. Vamos ficar juntos com o Campeonato Brasileiro e com a Fórmula Indy aqui na Band. Você não vai perder absolutamente nada no Band Esportes. A emoção pura da Fórmula Indy para você. Dão Eldon vai liderando a prova e tinha aquela expectativa de repente dos 3 primeiros colocados precisarem parar para mais um pit stop, para um reabastecimento. Com esta bandeira amarela mais longa, Dão Eldon, Hideki Muto e Danica Patrick vão continuar na pista.
Daqui a pouco tem o Campeonato Brasileiro aqui na Band, Vasco e Palmeiras com Luciano do Vale. Para terminar, mais uma etapa da Fórmula Indy. Olha aí, restando 2 voltas, a narração do Theo José. Hideki Muto vai à caça agora do Dan Weldon. Estamos na última volta da prova. Dan Weldon é o primeiro. Hideki Muto vai tentando a sua primeira vitória, é o segundo colocado, mas está complicado. Dan Weldon cada vez mais próximo da vitória. Já vem o Dan Weldon, vem para vencer o Dan Weldon. Não perde o Weldon. Vence o Grande Prêmio de Iowa. Hideki Muto passa na segunda colocação. Marco Andretti é o terceiro, Scott Dixon quarto. AJ Foyt na quinta colocação. Passa o Hélio Castro Neves em 14º, Vitor Meira o 15º, Henrique Bernoldi o 17º, Tony Kanaan o 18º, Mário Moraes o 19º, Jaime Câmara Neto na 20ª colocação, Luciano do Vale.